Olá, boa tarde, excepcionalmente boa tarde. Nossas lives, que geralmente são às 6h30 da manhã, hoje ficou para o meio-dia. Na verdade, eu nem ia fazer essa live hoje, gente, mas senti no coração e não vou desobedecer a Deus, não é? Tô aqui, já vou mandar esse convite para pessoas, para que outras pessoas possam vir participar, para que outras pessoas estejam aqui conosco. Vamos lá, vamos convidar mais pessoas para estar conosco nessa live. Olha só, bom dia, bom dia. Um dia abençoado, repleto da presença de Deus, não é? Olha lá, Karina, bom dia, boa tarde, né? Eu tô acostumada a falar bom dia, tô acostumada a falar bom dia porque a live é 6h30 da manhã. Hoje, excepcionalmente, vou fazer às 12 horas para não deixar vocês sem a live. Né? Pela manhã eu estava na catedral fazendo uma pequena fala lá para empreendedores e agora já estou aqui com vocês. Estou aqui mandando o aviãozinho. Vamos mandar o aviãozinho para mais pessoas, não é, Karina? Vamos mandar o aviãozinho para mais pessoas, para que elas estejam aqui conosco também. Geralmente de manhã tem um público, né? Um público que vai antes de ir para o trabalho, eles estão aqui, mas tudo bem. Hoje, se tiver uma pessoa, 2 pessoas, 10 pessoas, não importa. O importante é que eu vou estar aqui com vocês nesse momento, dedicando esse tempo para estar com vocês. Vamos lá, deixa eu mandar aqui para mais pessoas, deixa eu mandar aqui, olha só, deixa eu mandar aqui, peraí, tô mandando para mais pessoas, olha só, vou mandar para outras pessoas para que elas estejam aqui conosco também, participando dessa live, que vai ser curtinha, mas é uma live importante para que outras pessoas possam assistir também, não é? O que nós vamos trabalhar nessa live? Nós vamos trabalhar a identidade, nós vamos trabalhar a gratidão. Geralmente eu começo minhas lives fazendo isso, não é? Mari, bom dia. Eu começo as nossas lives fazendo isso, Letícia, trazendo a nossa identidade. Quem é o grande eu sou? O grande eu sou é Deus. E aí eu começo falando quem eu sou em Cristo Jesus. E essa identidade vai nos trabalhar para que nosso propósito nos encontre. Quando nós temos a identidade bem forjada, quando nós temos a identidade bem fortalecida, o nosso propósito nos encontra. Antes disso, não. Por quê? Porque Deus, Ele quer que nós façamos a nossa identidade, fortaleçamos a nossa identidade, retomemos a identidade que Ele nos criou para ser, né? Aquilo que Ele nos colocou lá na infância, lá de antes do útero da mãe, desde antes do ventre da minha mãe, não é? Ele diz o quê? Desde antes do ventre da tua mãe, eu já te conhecia e eu já te consagrei. E muitas vezes as nossas dores vão distorcendo a nossa identidade. Então, eu tenho o meu caderninho de identidade aqui, ó, características positivas. E quando eu trago eu trago essa identidade de filhos de Deus. Então, nós vamos começar com isso e depois com a gratidão. Deus não se agrada de um coração ingrato. Deus não se agrada de um coração ingrato. Deus gosta de pessoas o quê? Agradecidas. Nós temos que ser o quê? Inconformados, mas não insatisfeitos. Jamais insatisfeitos. Inconformados quer dizer, eu não gosto da minha vida conforme ela está. Porém, eu sou grata a Deus por aquilo que eu tenho. E eu peço mais. Então, vamos trabalhar isso? Vamos trabalhar a nossa identidade? Vamos lá, ó. Eu sempre coloco essa música e nós vamos trabalhar, não é? Eu sou forte, eu sou aguerrida, eu sou determinada, eu sou ungida, eu sou o quê? Eu sou vitoriosa, porque Deus já venceu por mim. Eu sou compassível, eu sou maravilhosa, eu sou elegante, eu sou cativante, eu sou organizada, eu sou persistente, eu sou gloriosa, olha só, eu sou otimista, eu sou prudente, eu sou visionária, eu sou valorosa, eu sou virtuosa, eu sou zelosa, eu sou importante, eu sou amada, eu sou amável, eu sou merecedora, eu sou extraordinária, eu sou doadora, eu sou misericordiosa, eu sou caridosa, eu sou sortuda, eu sou caridosa, eu sou o quê? Eloquente, eu sou respeitada,
eu sou respeitável, eu sou realizadora, eu sou idealizadora, eu sou inesquecível, eu sou honrada, eu sou prudente, eu sou feliz, eu sou grata. Tudo isso fala da minha característica, da sua característica, não é? Olá, olá Eliane, Carolina. Nós já estamos trazendo aqui, ó, Camila, nós já estamos trazendo o quê? A nossa identidade. A nossa identidade de filhos e filhas amadas de Deus, não é, Patrick? E agora nós vamos trazer os nossos motivos de gratidão. Olha o meu caderninho aqui. Tudo bem? Tudo bem, Patrick? Olha só, um dia abençoado a todos nós, né? Eu sou grata pela minha vida. Eu sou grata pela vida dos meus filhos. Eu sou grata pela espiritualidade. Eu sou grata pelo Espírito Santo agir através de nós, de mim, né? Eu sou grata pela chuva, eu sou grata pelo sol, eu sou grata pela misericórdia de Deus. Gratidão, amigo. Olha, se eu sou grata por toda a graça que Deus derrama sobre a minha vida todos os dias. O Patrick está dizendo, eu sou grata a Deus e a sua vida. Obrigado, meu amigo. Gratidão, gratidão. Eu sou grata pelo ar que eu respiro. Eu sou grata pelos meus padrinhos, eu sou grata pelos meus amigos, eu sou grata pelos meus parentes, eu sou grata por todo o amor de Deus que eu sinto, eu sou grata pelo amor das pessoas que eu sinto no meu coração, eu sou grata pelos dons que Deus me deu, eu sou grata, Senhor, por ser abundante, né? Ter abundância de dons, abundância de bens. Eu sou grata, Senhor, por essa chuva maravilhosa que Deus está fazendo cair ali do lado de fora, maravilhoso, né? Então trouxemos essa gratidão, esse coração cheio de alegria, cheio de gratidão que vem de Deus. E agora nós vamos fazer o quê? 7 brados, gente, 7 brados de alegria e 12 de vitória, para que nós possamos entender, somos vitoriosos em Cristo Jesus. Ninguém pode derrotar uma pessoa que já recebeu a vitória dele. Tá bom? Então vamos lá? 7 brados de alegria. Alegria, alegria, alegria. Alegria, 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 alegria. Aquele sorriso do Shane, né? Sorriso que o quê? Tem uma carga científica, tem estudos científicos falando sobre esse sorriso, não é? E agora, 12 brados de vitória, Solange. De 3 em 3, tá? Vitória, vitória, vitória. Vitória, vitória, vitória. Vitória, vitória, vitória. Vitória, vitória, vitória. Em Cristo Jesus. E segura lá, somos vencedores, somos vitoriosos. Somos muito mais que vencedores. Não importa as condições externas, importa o que nós sabemos sobre a nossa identidade, o que nós sabemos sobre a identidade de Deus. E sabendo que Ele já é vitorioso, que Ele já venceu tudo por nós, nós somos mais que vencedores, não é? E começamos a nossa segunda-feira assim, vitoriosos, não é, Valdirene? Uma bênção de dia, uma bênção, não é? Uma bênção repleto da graça de Deus, repleto da presença de Deus. Inspira isso, essa vitória, essa gratidão, tudo isso que eu sou e que você é. Porque Deus nos fez o quê? Muito mais que vencedores, capazes de realizar grandes projetos e sonhos. Olha só, olha ali, feliz semana para você. Oh, meu Deus, abençoada, recebo, eu sou abençoada. Andressa, bom dia, boa tarde, é um bom dia, né? O dia ele se estende até às 18 horas ali, que é a entradinha da noite. Aí vai ser uma boa noite, mas esse dia vai ser repleto de bênçãos. Eu faço essa live, para quem não tá entendendo nada, eu faço sempre 6h30 da manhã, mas hoje eu estava lá na Catedral, falando para empreendedores, e eu deixei de fazer a live, mas eu cheguei aqui em casa, gente, com um monte de coisa para fazer, mas eu senti no coração de fazer. Esse momento. Aqui já são 17h09, são 5 horas de diferença, né? Daqui para aí, gente, 5 horas de diferença. Já tá na entradinha da noite, né? Daqui a pouco. Oh, meu Deus, que benção. Apesar de que aí agora é verão, né? Aí acho que agora tá calor aqui.
Aqui que tá um inverno, tá começando o inverno. Aliás, tá meio esquisito, não é? Porque agora que choveu deu uma refrescada, mas estava calor aqui em Maringá que só. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o quê? O nosso Salmo 45. Aqui, não, amada, aqui é tarde, mas até as 9h30 da noite ainda é de dia, porque estão... E isso, aí, quando eu estive aí na Europa, gente, teve um dia que era 10 horas da noite, eu tava na rua, achando que era 6, 7. E eu me perdi no horário. Eu fiquei ali perto do Palácio Real, em Madrid. Deixa eu colocar aqui. Eu tava lá perto do Palácio Real quando eu me dei conta, gente, era quase 10 horas da noite. Porque demora pra escurecer no verão aí, né? Que legal, muito bacana. Aqui, ontem até as 9h42 o sol tava alto. Eu falo isso pro pessoal, eu falei, gente, quando eu estive em Madrid, eu sempre vou no outono ou no inverno, mas teve a primeira vez que eu estive em Madrid, eu fui no verão, eu fui de julho para agosto. Gente, eu me perdi na hora. Quando eu olhei já era quase 10 horas da noite, eu tava na rua, alegre, saltitante, passeando, como se não houvesse amanhã. Quando eu me dei conta, já era muito tarde. Mas tinha sol, né? Tinha sol ainda em Madrid. E eu falei, gente, que coisa de louco. Ciro, bom dia. 6 de agosto estarei com você em Maringá, Paraná. Ô, Glória, que bênção. Humberto, meu querido, direto do Paraguai. Kelly, bom dia, bom dia. Valdirene, sol aí em Madrid, gente. Eu queria tanto ir para Madrid, assim, na época do calor de novo, que eu só fui na época do frio. Bom dia, Wagner. Vamos lá, então. Olha só, vamos falar do Salmo 45, gente. Olha que hino lindo. O amparo da proteção divina. Olha aqui. Deus é o nosso refúgio e nossa força. Mostrou-se nosso amparo nas tribulações. Lembra que o salmista vinha trazendo assim uma continuação de um salmo de abandono, um salmo de penitente, ele falando muito assim, uma súplica a Deus. Agora aqui ele já traz o quê? Ele traz um cântico de alegria, vamos dizer assim, um cântico onde ele fala o quê? Das bênçãos divinas sobre nós. Deus é o nosso refúgio e nossa força. Mostrou-se nosso amparo nas tribulações. Por isso a terra pode tremer, mas nada temeremos. As próprias montanhas podem se afundar nos mares, ainda que as águas tumultuem e com sua fúria venham abalar os montes. Está conosco o Senhor dos exércitos, nosso protetor é o Deus de Jacó. Olha, gente, que coisa linda, né? Roberto e Deise, maravilhosa, Rosane, olha quanta coisa. Olha o que o salmista está dizendo. As montanhas podem mudar de lugar, pode se afundar, a terra pode tremer, nós não temeremos. Porque conosco está quem? O Deus dos exércitos. Porque conosco está a mão forte do Senhor. Porque conosco está o nosso Deus de Israel, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E eu falei hoje ainda na catedral, né, ficou gravada ali no YouTube dos empreendedores. Gente, eu falei, o Deus de Isaac, de Abraão, de Jacó, que agiu no Antigo Testamento, é o mesmo que continua atuando hoje na nossa vida. Deus, ele continua atuando na minha vida e na sua vida, Andréia. Entendeu, Vânia? Olha só, o Deus, por quê? Porque ele continua atuante, é o mesmo Deus. Deus não mudou. Deus é o Deus do ontem, do hoje e do amanhã. É o mesmo Deus. Não é, Jússi? Olha só, Deus está no centro, ela é inabalável. Agitaram-se as nações, vacilaram os reinos, apenas ressoou a voz de Deus e tremeu a terra. Ou seja, pode tudo acontecer no nosso entorno, mas quando Deus é o centro da nossa vida, nada pode nos derrotar. Nada pode nos fazer tremer. Gente, olha que coisa linda a palavra do salmista. E diz aqui, Deus reprimiu as guerras em toda a extensão da terra. Partiu os arcos, quebrou as lanças, queimou os escudos. Parai, disse ele, e reconhecei que eu sou Deus. Olha a mensagem de Deus para nós hoje. Para.
Você está vendo guerra, você está vendo enchente, você está vendo algo que parece que é algo que não tem jeito. Eu sou o Senhor dos exércitos, Deus está dizendo. Parai tudo. Olha para mim que sou o seu Deus, ele está dizendo. Olha que coisa linda, não é, Jorge, Marielle, Edilaine, olha só. Eu sou o Senhor, o seu Deus, eu domino sobre as nações e sobre toda a terra. Está conosco o Senhor dos exércitos, nosso protetor é o Deus de Jacó. Esse é o Salmo 45 que está dizendo o quê? O amparo da proteção divina. Hoje ainda eu falava para os empreendedores ali na Catedral de Maringá. Eu falei, gente, quando nós olhamos para Deus, quando nós temos os nossos olhos voltados para Deus, nós olhamos os problemas como se ele fosse um anãozinho. Sabe, às vezes nós agigantamos nossos problemas, às vezes nós olhamos para o nosso problema como se ele fosse um gigante, inabalável. Mas nós temos que olhar para Deus, que os nossos problemas vão ficar assim, diante da grandiosidade, da grandeza, da majestade de Deus, de todo o poderio dele, porque ele pode tudo. Às vezes eu vejo as pessoas fazendo oração, oi Estela, que saudade de você. Olha só, às vezes eu vejo as pessoas fazendo oração e como eu tomo muito cuidado com as palavras, eu aprendi o poder das palavras, isso eu aprendi dentro da Febracis, o poder que a palavra tem de vida ou de morte. Às vezes eu falo assim, as pessoas falam assim, vamos pedir para Deus poder fazer isso, que Deus possa fazer isso, que Deus pode, gente. Nós não temos que pedir para Deus assim, Senhor, que o Senhor possa fazer isso, que o Senhor possa... Não, Deus pode, nós temos que ver se Ele quer. É diferente. E eu vejo, às vezes, até sacerdotes, pastores, e às vezes a minha vontade é mandar uma mensagem para ele, assim, Deus pode, filho, Deus pode. Nós temos que ver se Ele quer, se isso é bom para nós, se isso é vontade dEle, mas poder Ele tem para realizar. Então não é que Deus possa me curar, não, Deus pode te curar. Que Deus possa me ajudar, Deus pode te ajudar. Não duvide disso, porque às vezes nós pensamos uma coisa e falamos outra. Eu tenho a minha palavra, a minha narrativa, ela tem que estar de acordo com aquilo que eu creio, não é, Miriam? Então, se eu creio que Deus tudo pode, eu não tenho que falar nas minhas orações, que Deus possa fazer isso, porque Ele pode. Então, nós temos que falar o quê? Senhor, se for da Tua vontade, me cura. Não é? O que o cego diz para Deus? Senhor, se queres, podes curar-me. Ele não fala se podes. Ele fala, se queres, cura-me. Se queres. Agora, ele não fala assim, Senhor, se o Senhor puder me curar. Gente, quando nós partimos da premissa, quando nós partimos, né, de uma premissa de que Deus pode tudo, quando eu for diante de Deus, eu não tenho que pedir para Ele se Ele pode. Eu tenho que colocar à disposição dele, Senhor, se queres, realize isso na minha vida. Se queres, faça isso na minha vida. Se queres, Senhor, cura-me. Se queres, me ajude nisso. Agora que seja feita conforme a tua vontade. Muitas vezes nós pedimos errado e tem aquela parte na Bíblia que diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então que nós, de agora em diante, mudemos a nossa narrativa. Que nós possamos medir o que nós falamos também, o que sai da nossa boca. Porque como a Estela está dizendo ali, Deus pode tudo. Não é, Dani? Deus pode tudo. Então, olha só, Senhor, e ainda, Estela, mesmo sem merecer, Deus nos dá. Nós temos que fazer de tudo para agradá-lo. Mas se Deus for olhar o meu merecimento, gente, eu tenho tão pouco merecimento, Senhor. Então ele diz aqui, ó, Senhor, tudo tu podes, tudo te é possível. Se queres, cura-me, mas que seja feita conforme a tua vontade. E ainda que eu não mereça, podes curar-me. Ainda que eu não mereço, pode, Senhor, o Senhor pode. Então nós precisamos mudar a narrativa, Andréia. Olha ali, perfeito, Alice, mudaria a minha narrativa. Sim, Andréia, porque partindo da premissa, né, do pressuposto que Deus pode tudo,
que Deus é o Deus do impossível, como a Dani está dizendo ali, Ele é o Deus que vai agir em qualquer área da minha vida. Gente, Deus é o Deus que cura câncer. É o Deus que restaura casamento, é o Deus que restaura a vida. É o Deus que transformou Saulo em Paulo. Que fez Pedro, aquela pedra bruta, no primeiro Papa. No homem que foi confiado à igreja. Que fez de Maria Madalena uma prostituta, uma santa. Então esse homem pode tudo. Esse Deus pode tudo, esse Deus homem, né, que Jesus, ele era 100% homem, 100% Deus. Esse Deus pode tudo. E mesmo sem eu merecer, gente, mesmo sem eu merecer. Porque se ele for olhar meu merecimento, eu não mereço quase nada. Mas eu sei que se ele quiser, ele pode transformar a minha vida, como tem feito. Não é? Ele pode transformar. Por quê? Porque ele é Deus. Então, quando nós olhamos na história da humanidade, Deus deu milagres e prodígios até quem não merecia. Até quem não merecia. É claro que nós temos que ter uma jornada em que nós façamos isso para nos achegar a Deus, para que nós possamos merecer. Mas não porque Ele não quer dar. É porque quando nós aproximamos de Deus, nós queremos fazer tudo para honrá-lo. Nós queremos fazer tudo para não ofendê-lo. Isso chama temor a Deus. Eu temo ofender a Deus. E Ele vai me dar ainda que eu não mereça. Mas eu tenho que ter uma fé inabalável, porque na Bíblia está escrito que seja feito conforme a tua fé. Gente, eu tenho milagres e prodígios para contar. De tantas coisas que Deus fez na minha vida. De tantas coisas, de tantos milagres, de tantos prodígios. Não porque eu mereci, porque Ele quis fazer. Agora, tem coisa que eu pedi que Ele não quis fazer. Porque Ele sabia que ia ser ruim para mim. E Deus sabe tudo, não é? Ele sabe o que é bom para mim. Ele sabe o que pode me colocar à perdição. Ele sabe de onde Ele tem que me livrar, de onde Ele tem que para onde Ele tem que me conduzir, do caminho que eu tenho que seguir. Porque talvez eu só veja com os olhos humanos e não veja com os olhos da fé aquilo que Deus está preparando para mim e para você. Então Ele sabe o teu caminho. Senhor, eu não conheço os seus planos, eu não conheço os teus desígnios, mas Tu, Senhor, conhece o meu caminho. Então seja feita a Tua vontade, não é, Sandra? A Valdirene está dizendo aqui, eu tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que me fortalece é o Espírito Santo de Deus. E é muito gostoso quando eu entendo isso aqui, gente, nesse Salmo 45, que está dizendo assim, reconhecei que eu sou Deus, que eu domino sobre as nações e sobre toda a terra. Gente, nós precisamos mudar a nossa mentalidade, a nossa narrativa. Quando vier alguém perto de você e falar assim, gente, tá vendo, aquilo não tem jeito. Fala, não tem jeito para quem? Faça uma pergunta para a pessoa. Não dê a resposta, faça uma pergunta. Se a pessoa fala assim, fulano não tem jeito, ciclano não tem jeito, esse país não tem jeito, fala, não tem jeito para quem? A pessoa vai parar. Não tem jeito, porque fala, então você não acredita no mesmo que eu acredito? Pode não ter jeito aos olhos dos homens, mas para Deus nada é impossível. Eu conheço um Deus que atuou, não é? Aqui, olha só, aí você mostra esse livro para a pessoa, fala assim, dá uma olhada na história da Bíblia. Dá uma história como que Deus atuou. Dá uma olhada na história de Moisés, que era gago, e foi responsável por encaminhar um povo, tirar da terra do Egito. Dá uma olhada, né, para a mulher do fluxo de sangue, hoje o evangelho era sobre isso, que tinha 12 anos, que estava sangrando um fluxo de sangue, ela tocou na orla do manto de Jesus e foi curada. E não é porque ele quis, não é porque ele podia, porque ele quis, porque poder ele podia. E essa mulher acreditou, se eu chegar e tocar na orla do manto dele, eu vou ser curada. Porque ela tinha certeza do poder que emanava de Jesus. Tanto que ele diz assim, quem me tocou? Aí os discípulos falam assim, Senhor, tem uma multidão te comprimindo aqui, você fala, quem me tocou? Ele sentiu a força que saiu dele. Mas foi o quê?
por conta da fé daquela mulher. Ele falou assim, vai, tua fé te curou. Então, quando você olha, essa mulher do fluxo de sangue, ela teve uma fé inabalável. Ela não duvidou que ele podia. E ela nem precisou falar com ele. Ela simplesmente pensou, se eu tocar na orla do manto dele, esse fluxo de sangue se estancará. E imediatamente uma força saiu de Jesus e não teve como ele resistir à fé daquela mulher. Então que a nossa fé seja inabalável, a ponto de Deus não resistir a nos dar aquilo que nós mais necessitamos. Não é? E o que aquela mulher necessitava? Uma cura. Ela sofria há 12 anos. Quando cura a filha de Jairo, aquele homem teve uma fé inabalável. Aquele homem teve uma fé, tua filha já está morta, Jairo. Falou, eu estou com o Senhor da vida. E quem crê nisso verá milagres e fará também milagres. Gente, olha isso, porque Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus que está acima de todas as coisas. Ele é o Deus que venceu a morte. Você acha que Ele não vai vencer uma doença na tua vida? Você acha que Ele não vai trazer de volta o teu filho, a tua filha? Gente, olha só. O nosso Deus é atuante, Thaís. O nosso Deus é atuante. Mas será que você está acreditando que Ele pode? Porque Ele quer fazer, mas que seja conforme a sua fé. Olha aqui, não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro, e disse, levanta-te e vai, tua fé te salvou. No evangelho de hoje, Deus cura 10 leprosos, mas somente um retorna. Olha só, gente, aqui, o poder de Deus é muito grande. Mas lembra que nós começamos a nossa live falando da nossa identidade de filhos de Deus? Nós falamos da gratidão, o que a Valdirene está mencionando aqui. Gente, hoje a palavra trazia Oséias, né? A palavra de Oséias, a profecia de Oséias. Trouxe também a mulher do fluxo de sangue. Então, olha só, Deus ele traz para nós todo momento. Eu continuo atuante, eu continuo atuando na tua vida. Mas será? Agora eu quero que você se faça uma pergunta. Juliana, tudo bem, amada? Eu quero que você faça uma pergunta. Será que eu, Anice, e aí você coloca o teu nome, Juliana, Valdirene, Thaís, será que eu estou acreditando que Deus tem poder para resolver esse problema que eu estou pedindo solução? Será que eu acredito de verdade que Deus vai curar? Gente, quem acompanhou a minha história do meu cunhado, né? Ele faleceu esse ano, mas meu cunhado há 1 ano e 5 meses, eu creio firmemente que era para ele ter morrido naquela vez. E Deus deu sobrevida para ele de 1 ano e 5 meses, para que ele pudesse se reconciliar com Deus. E naquele momento que eu dobrei meu joelho, eu falei, Senhor, eu creio que podes, mas que seja feita a tua vontade. Se quiseres, dá ao meu cunhado mais vida para ele se reconciliar contigo, para ele ter um encontro contigo como Paulo teve, como Saulo teve. E foi 1 ano e 5 meses em que meu cunhado se reconciliou com Deus. Ele se reconciliou com Deus. E quando ele morreu, quando Deus o levou, ele estava tomando a Santa Eucaristia, ele tinha feito na primeira Eucaristia, ele tinha feito o crisma, ele tinha casado na igreja, ele batizou o neto dele. Porque nós acreditamos piamente. Eu falava para minha irmã, eu creio que Deus vai fazer uma obra na vida do Cido. E quando eu olho para aquilo, eu falo, Senhor, só um Deus tão grande e poderoso para atender a prece de uma pessoa que nem merece. Porque eu não merecia. Mas eu acreditei que se ele quisesse, ele podia fazer. E eu creio que Deus está fazendo um movimento gigante. Gente, eu vou profetizar aqui, na minha vida e na tua vida. Eu profetizo e eu quero que vocês gravem esse dia. Até o final do ano, Deus vai fazer um mover na minha vida. E Ele vai me levar para lugares que nem eu sei onde Ele vai me levar. E Deus vai fazer isso com você também.
porque não é mérito meu, mas que seja conforme a tua fé. A Dani está dizendo aqui, ó, eu conheci do tamanho da graça deles. Padre Rafael bem falou no dia do casamento deles. Eu pedi, Dani, para ele, eu falei, Senhor, tá, meu cunhado, um tempo para ele se reconciliar com Deus, para ele ter uma experiência com o Senhor. E eu nunca esqueço o dia que eu cheguei lá, Dani, falecido, pela primeira vez você teve um encontro com Deus. Ele falou, tive, e ele começou a chorar. E ele nunca mais parou de rezar. Ele tinha um rosário, né? Ele tinha um rosáriozinho, ele colocava aqui, ele rezava constantemente. O rosário que ele foi enterrado foi um rosário que a minha sobrinha deu para ele quando ele estava internado na UTI, assim que ele saiu da UTI. Então Deus deu essa sobrevida, que foi conforme a nossa fé. Então olha só que coisa linda que Deus faz. Mas nós temos que ter essa convicção que o Deus que atuou no Antigo Testamento, no Novo Testamento, aquele Jesus que andou em carne e osso aqui, ele está em espírito. Porque ele disse, eu mandarei o Paráclito, eu mandarei o Espírito Santo para atuar na tua vida. E o quanto nós temos acreditado nisso, ou nós temos nos deixado levar pelas notícias da televisão, pelas tragédias que têm acontecido no mundo. Gente, eu não sei qual que é o espanto. Está no Antigo Testamento, está no Apocalipse. Eu não sei por que o espanto das pessoas, meu Deus, o que está acontecendo? Gente, está em Apocalipse, leia Apocalipse. O que está dito no Apocalipse? Que pai se voltaria contra filho, filho contra pai, que haveria guerras, que haveria terremotos. Nós estamos vivendo o Apocalipse, eu não sei qual é o teu espanto. Agora, será que nós estamos preparando para a volta de Jesus? Será que eu e você estamos preparados para a hora que aparecer aquele sinal no céu que já foi profetizado, que haverá um sinal luminoso no céu, que de qualquer lugar em que a pessoa estiver, ela vai ver, porque aqueles que não se converteram será dada a última oportunidade de conversão. O que é conversão nisso? É uma mudança de vida. Conversão não é você ficar lá dentro da igreja rezando, não, é mudança de comportamento. Essa é a conversão. Como meu cunhado teve. Ele mudou o comportamento. Ele reconciliou. Ele pediu perdão. Ele perdoou. Essa é a conversão que Deus quer de você e de mim. Apocalipse está acontecendo. Quem não viu ainda, paciência. Quem tem olhos, vejam. Então, será que nós estamos nos preparando e preparando o nosso entorno para o dia que surgiu o grande sinal, nós já estarmos convertidos, ou vai ter que ser aquela na última hora? Se der tempo, e se não der tempo? E se você morrer antes? E se não der tempo? E se for a minha hora agora? O quanto eu estou preparada? Gente, nós precisamos pensar todos os dias nisso. Não com medo, com alegria. Não vejo a hora do arrebatamento, já falei isso daqui, gente, não vejo a hora do arrebatamento. Ô glória, porque lá na glória nós teremos só bênção, não é? Aqui ainda, eu falo assim, o que é bom de Jesus, que não mente, ele não é homem para mentir, ele fala o quê? No mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Ele já venceu. Agora, nós só temos que escolher o lado. Ou nós estamos do lado de Deus, ou nós estamos contra Deus. Qual lado você está? Nas suas atitudes, nos seus pensamentos. O que vem à tua cabeça quando você vê tanta destruição? Eu sei que Deus já venceu. Gente, o demônio já está derrotado. Ele já é um derrotado. Agora, cuidado com as artimanhas dele. Ele vai tentar, ele vai buscar mais almas, porque ele quer fazer perder. Mas tudo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eu falei isso hoje na catedral. Todo aquele que já está em Cristo é nova criatura. Então, eis que tudo se faz novo. Novos comportamentos, novos pensamentos, novos sentimentos, mudança de atitude, mudança de hábito. Se eu gritava, eu vou me calar. Se eu não falava, eu vou me posicionar. Se eu tinha raiva, eu vou perdoar.
Se eu tinha ódio, eu vou amar. É isso. É tão simples que parece... Eu não sei vocês, mas eu vejo com uma clareza hoje isso. É como se tivesse caído escamas dos meus olhos. Então que você hoje tire toda a escama que está nos seus olhos para que você veja com a clareza. Fala, Senhor, me dá clareza para eu entender que é leve, que é fácil, que é tranquilo, que o Senhor já venceu. Tapa os meus ouvidos a qualquer voz que fala coisa diferente. Que tudo aquilo que eu veja, Senhor, que eu fale, que eu ouça, seja a tua voz, seja sob o teu olhar, através do Espírito Santo, fale através de mim, para que eu possa realmente ser a presença viva de Deus nesse lugar, na minha casa, dentro da igreja, fora da igreja, né? Que nós não sejamos santos só dentro da igreja, gente. Nós precisamos ser santos na nossa casa. Esse é o nosso desafio. E eu sei o que eu estou falando, porque pensa numa pessoa que não tinha nada de santidade. Meu Deus, olha, como eu dei trabalho. Como eu machuquei pessoas que eu não queria machucar. Como eu feri pessoas que eu não queria ferir. Como eu magoei pessoas que eu não queria magoar. Porque eu não entendia que eu tinha que me santificar. Porque eu via defeito em todo mundo, menos em mim. Oi, Karina, tudo bem, amada? Então, que nós possamos, nesse tempo, entender que Deus, Ele pode tudo. Agora, eu tenho que perguntar, Senhor, o Senhor quer fazer? Eis-me aqui. Eis-me aqui para fazer a Tua vontade. Usa-me. Faz aquilo que for da Tua vontade. Certo? Gente, que coisa linda. Essa live que era para ter acontecido 6h30 da manhã, não deu. Eu tava lá na catedral, mas eu senti no coração de fazer essa live hoje. E como eu tava aqui estudando, eu não tava com um cliente marcado agora, eu falei, vou fazer essa live excepcionalmente e vou deixar. Amanhã nós faremos 6h30, voltamos ao horário normal, não é? E tô pensando em mudar essa live, tá bem desafiador meus horários, mas ainda amanhã 6h30. E que você tenha um dia proveitoso, maravilhoso, na presença de Deus, sabendo que Ele pode tudo. Tá? E Ele vai fazer independente do nosso merecimento. Mas que nós possamos caminhar para merecer. Não é? Não é porque Ele vai fazer independente do meu merecimento que eu vou relaxar. Não, que nós sejamos, cristãos atentos, determinados. Tá bem? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te proteja, te guarde, que esse dia seja lindo, seja leve, uma semana repleta da presença de Deus. Beijo pra você e até amanhã, 6h30 da manhã, tá? Amanhã te espero 6h30. Beijo, fique com Deus.